Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos, graças ao Senhor por mais essa mensagem que o Senhor está nos dando, essa é a 7ª mensagem, a segunda desse novo volume do Alimento Diário. E na semana passada nós vimos a importância da reconexão de Deus com o homem. O homem ele se desconectou de Deus e Deus ele veio reconectar o homem com Deus por meio da redenção proveniente pelo seu Filho Jesus Cristo. Então todo homem que crê no Senhor, ele é automaticamente, irmãos, reconectado a Deus. Ele volta para a condição original, tá bom? Então, Deus, ele tem a sua vontade. E Deus, ele tem um sonho, por meio, irmão, dessa conexão, de tecer um tecido neste universo, usando o seu amor como a fonte de suprimento. Então, o que é que Deus, ele vai usar para tecer esse tecido? É o seu próprio amor. A fonte, irmãos, é o amor de Deus, tá bom? E o amor de Deus, ele é a fonte, ou seja, da coisa mais, como é que eu vou dizer, perfeita desse universo. Mas Deus, ele quer, ou seja, por meio do trabalhar do amor dele, ele quer tecer doando esse amor. Eu creio que a expressão mais exata para amor é doar-se. E o nosso Senhor, ele é o exemplo disso. Primeiramente, nós vemos que Deus, lá em João, mostra que Deus é o seu Filho unigênito. João 3,16. Então, o que é que Deus, ele faz? Deus, ele ama. Em outras palavras, Deus, ele doa. E o que é que Deus, ele doa? Aquilo que é ele mesmo. Preste atenção. Lá no primeiro, epístola de João, João, ele fala que Deus, capítulo 4, que Deus é amor. Ou seja, Deus, ele não doa algo que está em seu estoque. Quando Deus, ele doa-se com amor, ele está doando a si mesmo para o homem. Deus, ele quer tecer esse tecido de amor com ele mesmo, que é a coisa mais perfeita nesse universo, é o amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas para isso, Deus, ele precisa de receptores, para receber o amor de Deus. Deus, ele criou o homem, irmãos, como esse receptor. Mas, pela desconexão, o homem, ele tornou inadequado para receber o amor de Deus, pois carece da justiça, da santidade e da glória de Deus. O homem, uma vez que se desconectou de Deus, ele se torna inapto para isso, Senhor Jesus, na eternidade passada, irmãos, o Pai era o doador do amor e o Filho era o receptor. Mas Deus, além de ser Ele mesmo o próprio Deus, Ele precisa de mais receptores para esse dispensar do seu amor. Ou seja, o tecido, ele é formado, não é apenas com um fio, como nós vemos aqui, no logo dessa, aqui na projeção. Ele é tecido, por vários fios. Você olha para uma roupa, aqui você não vê apenas uma linha, mas existe aqui várias linhas entrelaçados, bem ajustado, bem compactado, e aí o tecido ele é formado. Cristo, como o receptor de Deus, nunca teve nenhum problema. Mesmo enquanto aqui viveu como homem, ele manteve-se conectado a Deus, fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, o homem que vive pela sua própria vontade, até mesmo querendo servir a Deus, ele vive desconectado e inapto a receber esse amor de Deus. E inapto também para poder fazer parte desse tecido de amor.
Ou seja, viver pela sua vontade, irmãos, é viver uma vida independente do corpo, independente de Cristo. Cristo, Ele quer tecer esse tecido. E nós vimos no alimento diário, irmãos, que esse tecido é sinônimo da família de Deus, assim como também é sinônimo do corpo de Cristo. Então, se você vive independente de Deus, você não tem como estar vivendo ou estar sendo um elemento para esse tecer do amor de Deus. Você precisa estar vivendo a vida do corpo, vivendo a vida da igreja. A igreja como o corpo de Cristo, irmãos, é esse tecido. Amém? Bote isso na cabeça. Nós precisamos entender que quando Deus ele fala desse tecido de amor, Ele está falando, irmãos, da igreja como a família de Deus, como o corpo de Cristo. Embora haja muitos fios, né, assim como no corpo há muitos membros, mas nós somos um único corpo, um único membro. E Deus ele está dispensando o seu amor para nós, para que esse tecido ele possa ser confeccionado. Amém? Senhor Jesus. Então, Deus, né, Ele para elaborar, para executar isso, Ele criou todas as coisas, ou seja, toda a criação original de Deus teve como objetivo, irmãos, colocar o homem no lugar certo, tá certo, na maneira adequada, para que Deus pudesse realizar a sua vontade. Ou seja, os anjos que foram criados, né, as criaturas que viviam, a terra quando foi criada, teve como objetivo colocar esse homem é como um enxoval que você prepara antes de vir a criança, né? Para receber a criança com todo o conforto, ali tudo preparado. Os pais se esmeram, né, em fazer isso, apronta o quarto. Da mesma maneira foi Deus quando, né, preparou tudo para que o homem pudesse ser colocado. Deus fez todas as coisas com o objetivo de criar o homem como seu receptor. Eu não sei se vocês veem, se sentem privilegiados, mas nós precisamos, meus irmãos, nos sentir privilegiados, sabe? Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, mas o homem está no centro, sabe, irmãos, da vontade de Deus. Por que o homem está no centro da vontade de Deus? Porque tudo que Deus faz por meio de Cristo visa ao homem, visa alcançar a criação que foi feita a sua imagem e semelhança, com o objetivo de ele se expandir nesse universo. Por que eu fui criado? Por que o homem ele foi criado? Irmãos, o homem ele foi criado da maneira como foi, sabe? A imagem e a semelhança de Deus, com o objetivo de expandir Deus nesse universo. Mas para que Deus pudesse se expandir nesse universo por meio do homem, esse homem precisaria estar conectado a Deus. Por isso que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, também Ele colocou ali uma árvore. E essa árvore era a árvore da vida. Além de todas as árvores que haviam ali, que o homem poderia comer, Deus Ele deu atenção a essa árvore. Porque essa árvore, ela representa o próprio Deus. O homem, na esfera da criação, uma vez que comesse do fruto da árvore da vida, ele estaria conectado, irmãos, na esfera da nova criação. Deus sempre intencionou elevar o homem, melhor dizendo, a um novo patamar. Sabe, só ter criado o homem, nós podemos achar que, puxa, era bom demais, apenas, né, se o homem não tivesse pecado, Adão e Eva teriam se multiplicado aqui na terra sem o pecado, mas ainda assim, não satisfaria a exigência para a qual ele foi criado. O homem ele foi criado, irmãos, com um propósito. E esse propósito é dele conter Deus como a sua essência, como a sua vida. É por isso que quando o homem foi criado, ele foi criado com um espírito, diferentemente de todos os animais. E esse espírito não é como os anjos, mas esse espírito ele veio do sopro de Deus. Ou seja, Deus, ele da velha criação, daquela criação que ele tinha feito, precisamos entender que aquela terra, ela tinha se corrompido por causa da criação original. O Lúcifer, ele rebelou-se, ele levou as criaturas aqui que estavam, ou seja, tudo estava preparado para o homem ser colocado, mas Lúcifer estragou, tá certo?
a criação original de Deus. Por quê? Porque ele achava que, como um ser perfeito, como fora criado, ele seria a conexão entre Deus e a sua criação. Por quê? Porque ele era uma criatura também. Ele talvez tenha achado assim, não, Deus ele não entende a criação, né? Ele é o Criador, ele não vai conseguir entender como é que é a criação, as criaturas pensam. Eu sou uma criatura, então ele vai me usar como essa conexão. Irmãos, mas esse papel não era dele. Nós temos visto ao longo das mensagens, né, através do tema geral dessa nova série, é o quê? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Satanás achou que ele era o centro conector entre a criatura e o Criador. Mas Cristo é que é o centro. Cristo é quem liga todas as coisas. Irmãos, se tirar Cristo, nós não temos como nos conectar a Deus. Existe nessa terra um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Amém? E por ele não ser satisfeita a sua ambição, ele, né, se rebelou, né, chutou o balde, e não só isso, mas levou uma terça parte, ele influenciou uma terça parte dos anjos, e com ele as criaturas que tinha formado. A terra que fora criado por Deus, perfeita, não para ser o caos que estava depois do julgamento de Deus, essa terra ela foi restaurada, mas ainda era a velha criação. E da velha criação é que eu e você foi formado assim. Preste atenção. Por isso, vocês estão entendendo porque ainda não estava, Deus não estaria satisfeito, mesmo que o homem não tivesse sido enganado por Satanás, Deus ainda não estaria satisfeito se o homem não comesse da árvore da vida, porque ele ainda estaria na esfera da velha criação. O corpo dele foi formado da velha criação. A única coisa nova que aquele homem formado da velha criação do pó da terra tinha era o espírito humano, que veio do próprio Deus. Por que foi colocado ali? Foi colocado para fazer ligação com algo que Deus esperava fazer através da conexão do homem com a árvore da vida. Ele se conectaria a esse homem. É por isso que lá em Eclesiastes, né, o Salomão ele diz que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Irmãos, nesse universo só Deus é eterno. Isso quer dizer que só Deus pode satisfazer a necessidade do homem. Nada nessa terra pode satisfazer o homem, a não ser Deus. Amém? E nada nesse universo complementa Deus, a não ser o homem. Veja só que maravilhoso é isso. Deus, ele criou, irmãos, o homem de maneira perfeita, com esse objetivo. É por isso que muitas vezes nós podemos pensar assim, mas por que Deus, depois que o homem pecou, né, não simplesmente desfez tudo, criou uma nova raça de seres humanos? Preste atenção, irmãos, dentro desse homem, mesmo que seja pecador, já existia algo de Deus. Eu digo a você, irmão, se tem Deus, tem esperança. Tá certo? Sem Deus, não tem esperança. Se o homem não tivesse algo do elemento divino dentro dele, esse homem não tinha esperança, Deus com certeza teria feito isso que nós tanto pensamos. Mas existia o Espírito do próprio Deus que foi colocado, o sopro de Deus foi colocado dentro do homem. O Espírito humano, irmãos, veio de Deus. E esse Espírito, embora amortecido, ainda estava lá, só esperando uma oportunidade para, né, voltar a ter vida. E quando é que esse momento chegou? Quando Cristo, ele veio. Amém? Cristo, irmãos, ele veio a essa terra com esse objetivo, de reconectar o homem com Deus, de trazer de volta a sua criação e restaurar todas as coisas com Deus. Mas a reconexão de toda a criação que foi estragada por Satanás na rebelião, até mesmo por meio da desobediência do homem, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, irmãos, também por esse único homem,
Deus, ele quer trazer todas as coisas a se reconectar com Deus mesmo. Quem é esse homem? É Cristo, como homem. Preste atenção. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como é que eu posso dizer? Esse homem, né, que seria esse receptor do amor de Deus, né, ele formaria, né, essa rede de amor, né? Ele formaria essa rede de amor. Então, essa rede de amor refere-se à própria edificação da igreja, né, que, como eu já falei, refere-se à família de Deus e ao corpo de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a família de Deus é essa rede de amor. Efésios 2,15 diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem, né, também é essa rede de amor. Efésios 2, 20 a 22 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado. Veja só, o que a pedra angular ela faz? Ela une duas partes. Ela está ali no canto. Cristo, ele é esse centro que conecta a criatura com o Criador. Aí ele continua dizendo assim: no qual edifício bem ajustado, né? Nós vimos aqui no alimento diário que isso aqui diz respeito ao entremesclar, ou seja, bem ajustado, bem entremesclado. Senhor Jesus, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então essa rede de amor, irmãos, também é a habitação de Deus no Espírito. Deus, por meio do dispensar do amor dele, transmitido por meio de Cristo como conector, ele está dispensando o seu amor para nós. E quem é que é Cristo, irmãos? Quem é que é Cristo? João, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que é que diz aqui. João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra. Leia o verbo como a palavra aqui. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 14 diz assim: e o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, a palavra era o próprio Cristo. Então, Cristo, ele como conector e transmissor do amor de Deus, ele o faz, irmãos, isso por meio da palavra de Deus. Como nós vimos aqui no tema dessa mensagem, né, que é a palavra da verdade, ou a realidade. Cristo, ele dispensa a realidade para o homem que por meio da queda, da desconexão, se tornou vazio. Esse homem agora vive na vaidade, né? Ele não tem, né? Salomão mesmo, ele disse que debaixo do sol, irmãos, tudo é vaidade, sabe? O que você vive hoje, amanhã vai ser a mesma coisa, sabe? A gente começa segunda-feira, começa terça-feira, começa quarta-feira, você pode achar que quarta, sábado e domingo é diferente, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Então, quem é que vai trazer a realidade para o homem? Cristo. Você quer ter realidade no seu viver? Quer ter alegria e prazer em seu viver? Irmãos, tenha Cristo em sua vida. Sem Cristo, tudo é vazio. Tudo é vaidade. Senhor Jesus, Deus, irmãos, ele precisa nos entremesclar em amor. Por isso, ele vem nos suprindo com o rio da graça. Amém? Irmãos, mesmo que o homem ele tenha caído em tal condição, Deus ele tinha um plano B para resgatar e trazer o homem de volta. Esse plano B, irmãos, era o rio que saía do Éden. O rio ali, né, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz que aquele rio se dividia em 4 braços. Veja só, Deus quando colocou o homem no jardim do Éden,
havia a árvore da vida, mas também havia uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que de todas as árvores eles podiam comer livremente, menos da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu e você não fomos criados como robô, sabe, irmãos? Fomos criados com livre-arbítrio. Por quê? Porque no coração de Deus, ele intentava que o homem criado por ele pudesse o buscar livremente. Ele quem precisava querer buscar a Deus. Era o homem, sabe, que deveria querer estar perto de Deus, buscar a presença de Deus. E não ser obrigado a fazer isso como Satanás o faz. Satanás não dá escolha para o homem. Satanás aprisiona o homem. A humanidade hoje está debaixo da opressão do príncipe desse mundo. E as pessoas acham que estão felizes, as pessoas acham que estão libertas, mas na verdade não estão libertas. Tire essas coisas do mundo, homem. Tire essas coisas que Satanás oferece ao homem. O que é que o homem ele tem? Sem Cristo não tem nada. Mas sem Cristo, o homem ele precisa dessas coisas. E Satanás sabe disso. Por quê? Porque eu e você fomos criados para ter prazer, para ter alegria. Veja só, o homem ele foi colocado aonde? No jardim do Éden, que quer dizer prazer. Então o homem foi criado dessa forma. Mas sem Deus, o homem não tem prazer. E é o que Satanás oferece? Oferece uma, como é que eu posso dizer assim, um paliativo. Oferece um prazer genético. Não é genético não, como é? Genérico, né? Ele oferece a você, irmãos, algo que não dura. Ele oferece a você algo passageiro. Ele oferece a você algo que não dura, irmãos. É do Paraguai, é falso. Não tem realidade nenhuma. Não dura. Sabe, o mundo sabe como é que é, irmãos? É como uma bolha de sabão. A criança, ela fica tão alegre, né, com a bolha de sabão. Toda criança gosta de brincar de bolha de sabão, aquela coisa colorida, aquele negocinho ali. Mas quando aperta, estoura, vai embora. E o vento leva, né, e acabou-se a alegria. Mas Deus não oferece uma bolha de sabão, irmãos. Deus oferece a você, irmãos, a realidade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, esses últimos meses, Ele tem dado tanta ênfase a essa palavra que nos traz a realidade de Deus, porque Ele quer trazer-nos para nós, irmãos, uma vida real, cheia de realidade, não de vaidade, não de vaidade. Então Deus, Ele precisa nos encher com Ele mesmo, né? E Ele faz isso por meio do rio da graça. Através do suprimento do rio da graça, nós recebemos todos os elementos divinos, dos atributos divinos, da vida de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, do amor e da luz, e também das virtudes elevadas de Cristo. Perceba que as virtudes humanas com a queda, irmãos, todas elas foram de água abaixo. As virtudes humanas são limitadas. São ou não são? Quantos de nós, por exemplo, em nossas virtudes humanas, sabe, irmãos, conseguimos nos relacionar adequadamente com o nosso cônjuge, com as pessoas que estão próximas a nós? Somos tão problemáticos, né? Então, as virtudes, na queda do homem, o diabo, irmãos, contaminou elas, nos tornando difícil relacionamento. É por isso que o ser humano é tão difícil de se relacionar um com o outro, sabe? Por isso, irmãos, que nós temos tanto problema, né, no casamento, temos tanto problema até mesmo entre nós, os irmãos, porque o relacionamento nosso, sabe, o relacionamento de Deus, do homem com o homem, ele foi estragado. As virtudes humanas foram estragadas. Você ama o seu cônjuge até ele não fizer alguma coisa contra você, até ele não pisar no seu calo, né? Por exemplo, nós vimos na semana passada que Deus, esses fios aqui coloridos, representam, irmãos, a diversidade que há no corpo de Cristo, sabe? As nossas características. Não pense que quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, né, nós vamos ser robôs celestiais, né, como a gente viu no Alimento Diário essa semana, né? Todo mundo igual ali, padronizado, né?
Eu não sei se vocês já assistiram aos filmes, né? Quando você olha para aqueles filmes, né? Assim, quando eles projetam a Nova Jerusalém na eternidade, é todo mundo de branco, né? Todo mundo andando do mesmo jeito, todo mundo falando do mesmo jeito. Ô negócio chato, né? Parece que, irmãos, preste atenção. As nossas características, elas vão ser preservadas, mas cheias do amor de Deus e dos elementos divinos que são dispensados por meio da palavra de Deus. Essa é a diferença. O nosso amor, o amor humano é uma virtude que o homem tem, por exemplo, assim como a paciência. Mas Pedro, ele disse, né, perguntou, Senhor, quantas vezes deve se perdoar? Aí ele deu uma sugestão, né? Isso é a sugestão humana, eu acho que é o máximo que o ser humano pode, né? 7 vezes. Eu elogio Pedro demais, porque perdoar alguém até 7 vezes, né? Eu sempre, né, lembro daquele ditado, né? 1 é pouco, 2 é bom, mas 3, ó, né? Você talvez chegue até 2, mas quando chega na terceira, aí você já tá abusando já também, né? Já está abusando, você não tem paciência. Você pergunta uma coisa para o seu cônjuge, né? Aí ele responde, aí você pergunta de novo, ele responde, aí já na terceira você já perde a paciência, né? Tá moco, entendeu não? Já, né? Nós não temos paciência de lidar com os nossos filhos, sabe? Seu filho desobedece você uma vez, desobedece 2 vezes, na terceira você já não aguenta mais, já parte para chinelada, já, né? Às vezes nem precisa da terceira vez para isso. O nosso relacionamento com a queda se tornou-se difícil, nós não conseguimos nos relacionar adequadamente. Às vezes nós estamos numa comunhão, conversando, quando pensa que não, começamos a discutir. Às vezes até compartilhando, desfrutando da palavra. Quando pensa que não, você discorda e já começa a discutir. Veja hoje o corpo de Cristo, irmãos, a igreja. Por que você acha que existe tanta divisão hoje no meio do corpo de Cristo? São os filhos de Deus. Porque eles discordam da palavra de Deus. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E muitos, até mesmo esses que se dividiram, se dividem também. Né? Se dividem também. Por exemplo, os batistas, eles foram fundados com a base da doutrina do batismo. Mas aí em algum momento, não sei onde, achou que batizar por imersão é o mais correto. E outros não concordavam. Ou então concordavam, mas também achavam que por aspersão estava certo. E aí foi o que fez? Se dividiram. Até entre nós, irmãos, a divisão. Porque nós julgamos a palavra com base no que é certo e errado, o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que esse grito de guerra não precisa, né? Aí porque você não concorda, você se divide. Olha só, o relacionamento se tornou complicado. É por isso, irmãos, que Deus, Ele precisa, por meio do fluir da graça, dispensar-se Ele mesmo, tecer, sabe, ajustar, bem ajustado, bem consolidado, para que não haja nenhum vácuo, sabe, irmãos, de discussão, nenhum vácuo de discórdia, nenhum vácuo de desobediência. O homem ele se tornou complicado com a queda. Deus é tão simples, irmãos. O Senhor, todas as vezes que se refere a Ele, para que o homem o desfrute, ele se refere a Ele coisas simples. Por exemplo, tem algo mais simples que um pão, né? Um mendigo, quando não tem o que pedir no meio da rua, ele diz assim, me dê um pão, pelo amor de Deus, pelo menos um pão, pelo amor de Deus. Ele não pede um caviar, né? Ele não pede um carro, ele pede um pão. Às vezes pede dinheiro para comprar o pão, mas às vezes pode até ser mentira, mas ele sabe que o negócio é tão simples, que se você pedir para beber, a pessoa não vai dar, mas ele, me dê aí R$2 para comprar um pão, né? Muitas vezes eu estou ali em Wagner, aí eu digo, eu dou o pão, o dinheiro não, eu quero o dinheiro, né? Eu já sei para que é. Quer o dinheiro, quer o pão? Deixa que eu compro o pão para você. Por que eu estou falando isso? Porque é algo acessível. O Senhor, Ele diz que é água, a fonte da vida, é a água da vida. Até quando se fala de uma fruteira, Ele não se refere como coqueiro da vida, mas se refere como o quê? Como a videira verdadeira. Irmãos, tem coisa mais fácil de se pegar uma uva, né? Menos que o coqueiro seja igual ao meu anão, né? Mas um coqueiro normalmente é alto.
difícil pegar o coco. Mas mesmo sendo anão, ainda é difícil arrancar o coco. Mas uma uva, eu quero ver você exatamente fazer isso. Ó, você chega debaixo de um... Quem já assistiu aqui, já leu o livro, como é aquele livro? Juca, né, e a videira, né? O irmão de Juca plantou um coqueiro, né? E aí foi uma complicação. Eram os meninos tudo agitados, né? Cada um querendo tirar, e no final ninguém tirou esse coco, né? Mas Juca ficava deitado lá, debaixo da videira, comendo lá as suas uvas. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que sem Deus, nós somos complicados em toda a área do nosso viver. Em toda a área do nosso viver nós somos complicados. Somos complicados no trabalho, sabe? Você pode prestar atenção. Hoje você passa em um concurso, fica feliz da vida. Daqui a 2 meses você está brigando pelos direitos. Está insatisfeito. Você começa a trabalhar ganhando R$300, feliz da vida porque não estava ganhando nada. Quando pensa que não, está chamando o patrão de carrasco, né? Explorador. Está ganhando nada. Olha só como o homem é complicado, né? Um dia, né? Misericórdia. Porque o homem ele se tornou complicado, irmãos, por causa da queda do homem, tá certo? Então, pelo suprir da graça, nós voltamos a ter compaixão pelos outros. Porque o esplêncnido de Cristo, irmãos, começou a ser trabalhado para dentro de nós. Passamos a lidar um com o outro com empatia, se preocupando com os outros, pensando como os outros pensam, sofrendo como os outros sofrem, né? E passando pelo que os outros passam. Nós passamos a entender uns aos outros, tá bom? Então, nós passamos a ser pacientes uns com os outros, longânimos uns com os outros, nós passamos a tolerar uns aos outros, passamos a suportar uns aos outros em amor, passamos a praticar o perdão entre nós. Ó, irmãos, isso com o pecado se tornou tão complicado, sabe? O homem, depois do pecado, é difícil ele pedir perdão, assim como também perdoar. Não pense que é só difícil pedir perdão, não. Perdoar também, sabe? Às vezes a gente acha que é mais difícil pedir perdão, mas para alguns é mais complicado às vezes perdoar, porque ele foi ofendido, ele foi magoado. E quem está de fora diz assim: fulano, perdoe, né? Mas porque ele não está sentindo o que a pessoa está sentindo. Talvez se ele estivesse sentindo a mesma coisa, ele pense igual ao outro: não perdoe não, né? Porque o homem, a virtude humana perdeu isso, se tornou complicado, não suporta, sabe? Não tolera ser ofendido. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa aprender com o nosso Senhor. Amém. Sabe, o Senhor, ele foi humilhado de todas as maneiras. Sabe, quantas vezes, você lá em João, acho que é capítulo 11, né, que fala de Lázaro, João 11, né, quando Lázaro morreu, mandaram chamar o Senhor, né, porque era amigo do Senhor, né, a família deles, e o Senhor só foi 4 dias depois, né, Lázaro estava doente quando foram chamar o Senhor, aí Lázaro morreu, e depois de 4 dias que Lázaro estava morto, aí chega o Senhor Jesus. E todos chorando ali. Quando viram o Senhor, né, foram ao Senhor e foram logo, né, se o Senhor tivesse vindo antes, não sei o quê. Aí o Senhor disse assim: eu sou a ressurreição. Pronto, só isso aí, irmãos, já era para deixar eles alegres. Sim, a gente sabe que na ressurreição, irmãos, e o Senhor ficou ali suportando. Teve uma hora, irmãos, que até o Senhor Jesus, sabe, ele não assim, agrediu eles verbalmente, mas ele se compadeceu daquela situação, e a Bíblia fala que Jesus chorou, e as pessoas achavam que Jesus estava chorando por causa de Lázaro, sabe, estava chorando por causa da condição em que as pessoas se encontravam. O Senhor estava falando que era a ressurreição e a vida, né? Se a ressurreição estava ali, irmãos, por que eles deviam estar mais preocupados? Ele era a ressurreição e a vida. Aí o Senhor foi lá, né, orou. Ele não precisava fazer aquilo, né? Mas por causa dos presentes que ali estavam, ele levantou, né, as mãos aos céus, aí mandou: Lázaro, vem para... Olha, ele não fez muita coisa, ele só disse assim: Lázaro,
vem para fora. Olha só, até a maneira do Senhor ressuscitar uma pessoa. Imagina se você fosse ressuscitar uma pessoa, hein, Joilton? Vamos lá, né? Joilton é médico, né? E vamos lá, fazer lá todo o procedimento que ele aprendeu na universidade, né? Tem que impressionar, as pessoas têm que, quando terminar, aplaudir, né? Tem que ser um show. Mas o que foi que Jesus falou? Lázaro, vem para fora, né? Aí lá vem Lázaro, todo enfaixado, né? Todo enfaixado, né? Aí foram ajudar lá, tiraram Lázaro para fora, e só assim é que eles creram. Irmãos, bem-aventurados os que não viram e creram no Senhor, sabe? Bem-aventurados são aqueles que tomam a palavra de Deus com simplicidade e obediência e crê que ela opera. Sabe o que mais impede da palavra operar em nossa vida, irmãos? É a nossa incredulidade. A nossa incredulidade é que impede da palavra operar. Nós recebemos a palavra, mas somos às vezes tão complicados, pela falta de simplicidade, não obedecemos, e aí a palavra ela não opera. Há sempre ali uma ponta de dúvida, sabe, irmãos? Isso é vestígio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda dúvida nos afasta de Deus. Toda dúvida, sempre que você questiona o que o Senhor está falando, irmão, não questione. Você pode até não entender, mas seja simples e obediente. Você pode às vezes até não, né, porque o homem, ele por ser complicado, ele só faz as coisas se entender. Deixa eu entender, se eu não entender, né, por exemplo, às vezes você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa tem problema com álcool, né, tem problema com cigarro, e diz assim, não, quando eu largar, aí eu vou. Me diga aí quando é que essa pessoa vai fazer isso. Por si só, irmãos, ninguém é suficiente para deixar, sabe, os vícios que esse mundo oferece. Não estou falando só de drogas, tá? Bebidas, não. O mundo, ele entorpece você, ele vicia você. Ele vicia você de tal maneira que você perde a sobriedade. É o que Paulo ele falou isso lá em Efésios capítulo 5, para não nos embriagar com vinho, né? Esse mundo que traz dissolução, leva você a viver uma vida, sabe, sem sobriedade. Não se embriague. Aí o homem ele acha que consegue por si só se livrar dessas coisas. E às vezes se torna complicado e deixa as oportunidades passar. Até nós mesmos na vida da igreja, né? Não, no tempo certo. Qual é o tempo certo, irmãos? Qual é o tempo certo? É hoje. Você está esperando o que ainda? Me pergunta, o que você está esperando? Não, é no tempo de Deus, sim. E qual é o tempo de Deus? É hoje, irmãos. Se você não está ouvindo o que a palavra está dizendo, irmãos, Deus ele tem urgência. Joilton, o que é uma urgência, Joilton? Você trata uma urgência de qualquer maneira? Como a própria palavra diz, você trata com urgência. Chega lá, eu não sei nem quais são os sinais, eu só me lembro daquela série, né, que tem um negócio vermelho, não sei o que, aí os médicos já entendiam que era um negócio urgente. Não sei se era azul, era vermelho, nem me lembro lá. Né? Ele saiu já desesperado. Né? Eu toda vida que eu vou no hospital, né, o hospital é para tratar urgência, né? Assim? É para tratar urgência, né? E emergência, né? Você simplesmente está ali com uma dor na unha, você vai lá no hospital, não vai ser atendido, né? Você precisa se consultar para saber, o médico não é uma coisa urgente. Agora, se aquilo está, né, fazendo você definhar, você não aguenta mais, a dor é insuportável, isso é uma urgência. Deus, irmãos, o que Deus está fazendo aqui nessa terra requer urgência. A obra de Deus ele quer estabelecer o seu reino aqui nessa terra, irmãos. Sabe, ele já está assim, ó, chega, não aguento mais. Mas ele quer um respaldo, irmãos, do seu corpo aqui na terra, da sua família, da igreja aqui na terra. Deus, ele não faz nada, é incrível, irmãos. Né? Vocês podem até, alguém ouvir aqui, dizer que eu estou falando uma heresia. Mas Deus, ele não faz nada nessa terra sem a igreja. Ele age pelo princípio da encarnação. Ele precisa do homem para fazer as coisas aqui nessa terra. Sabe, irmãos,
Você percebe a urgência? Quer dizer, se você não vê a necessidade de Deus como urgente, Deus não pode fazer nada. Então não fique assim, é no tempo de Deus. Então tudo bem, é no tempo de Deus. Então qual é o tempo de Deus? É agora, é urgente, hoje. Se entregue à palavra. Irmão, jogue fora seus conceitos. Sabe, mergulhe nesse rio da graça. Olha só como é que é a palavra hoje. Mergulhe, né? Imerja, né? Não está errado, por favor. É feio, mas não está errado. Imerja na palavra, irmãos. Mergulhe no rio da graça. Não perca tempo. Não perca tempo. É por isso que agora, irmãos, quando a gente chega na reunião, né? A reunião começa de 7h30, não é assim? Mas os irmãos já estavam imergindo aqui, eu olhei no relógio, era 7h09, era 7h10. 7h10, puxa vida, né? Os irmãos, né? Chegaram e já não perderam tempo. Né? A maneira tradicional de antigamente era assim, né? Um chegava, esperava, não, esperar 7h30. Quando dava 7h30, ainda tinha pouca gente. Só até eu, fulano, aí ia lá para fora conversar, mas agora não é mais assim. Agora chegou, imergiu. Chegou, mergulhou. Quando você entra pelas portas do local de reunião, irmãos, olhe para o local de reunião como se fosse um rio, tá certo? Olhe para a reunião como se fosse um rio. Já entre mergulhando. E mergulhe até ouvir o glu-glu-glu da água. Amém? E vou imergir até ouvir o glu-glu-glu da água. Vou mergulhar. Vou imergir até ouvir o glu-glu-glu da água. Amém. Jesus, eu estou aqui, irmãos, submerso aqui nesse rio que não estou conseguindo sair nem da introdução. Senhor Jesus. Amém. Vou ter que terminar a mensagem amanhã, né? Amanhã eu começo. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, os irmãos aqui, né, um exemplo, né, disso é o tecer, né, do tecido, né, aquele tear. Né, nós vimos no alimento diário o exemplo que os irmãos, que o Pedro ele deu para nós, né? Os fios, né, verticais, eles representam Deus e o dispensar de Deus para o homem, enquanto que os fios transversais, né, os fios horizontais, eles representam o homem que está sendo entrelaçado com o amor de Deus. E quem conecta, quem faz essa conexão é Cristo, né, como a lançadeira, como nós vimos. Os fios, sabe, irmãos, quando nós oramos pelas pessoas, quando os irmãos falaram isso e mostraram esse exemplo para nós pela primeira vez, eu só me lembrei do posso orar por você, sabe? Quando você oferece uma oração às pessoas e as pessoas aceitam, né, você está levando a lançadeira, que é Cristo, na oração. E aí quando você ora pelas pessoas, e como diz Assis, e ora com as pessoas, né, a lançadeira faz o quê? Puxa o fio e entrelaça nos fios verticais. E aí os pares vão para um lado, os ímpares vão para o outro, e você ora para outra pessoa e passa outro fio. E passa outro fio. E aí vai ajustando, fio por fio, sabe? Esses fios horizontais, eles precisam dos fios verticais. Assim como os fios verticais também precisam dos fios horizontais. Quer dizer, mesmo o amor de Deus, que é perfeito, ele ainda assim é aperfeiçoado através dos fios horizontais. Ou seja, Deus dispensa seu amor para nós e nós também dispensamos o amor para os irmãos. Passamos a amar os irmãos. Ou seja, o entremesclar desses fios ajustados, sabe, pelo amor de Deus, leva-nos a amar, como nós vimos aqui, né? A amar mais as pessoas, a ser longânimo mais com as pessoas, a ter mais empatia com as pessoas, a entender melhor as pessoas. Irmãos, veja só se não é essa a sua experiência. Antes de receber o Senhor, antes de ter a vida de Deus, como é que você olhava para as pessoas? Por exemplo, você anda no meio da rua,
Muitas vezes podemos, eu não vou usar a expressão acovardar, mas às vezes assim podemos até não ter coragem de orar pela pessoa, mas temos ou não temos sentimento, sabe? E aí você ora assim, Senhor, né, me dá coragem para orar aqui pela pessoa. Brota em você um sentimento que você não sabe de onde é que vem, de orar por aquela pessoa que está ali na fila do banco, né? Numa clínica, num consultório. Você está vendo as pessoas ali, mas antes, você tinha isso. Você passava pelas pessoas, né? E se alguém batesse em você, você ficava irritado. Ainda tinha essa. Era assim a nossa condição. Tá cego, né? Tá certo? Se a pessoa fulasse a fila do banco, né, passasse na sua frente, aí você, né? Mas hoje não, irmãos. Por causa do dispensado amor de Deus, por causa da conexão que foi realizada na redenção quando cremos no Senhor, hoje Deus está dispensando o seu amor para nós. E esse amor está nos levando a amar uns aos outros. Está nos levando a ter um relacionamento adequado com os outros, até no casamento. Irmãos, eu digo que não existe fórmula, sabe, palavra, conselho, que possa ajudar um casal. A única coisa que vai ajudar um casal é a prática da palavra da verdade. É a prática da palavra profética. A única coisa que vai fazer nos ter um relacionamento adequado um com os outros é se nós estivermos vivendo a palavra da verdade. Se essa palavra estiver sendo real para nós, sabe? Se estivermos colocando isso em prática, sabe? Quando você tiver com problema no seu casamento, irmãos, procure se envolver com o que a palavra está nos mandando fazer. Procure se envolver com isso, né? Pega o seu caso, pega o seu cônjuge, né? Vamos aqui, você puxa ele, pega 2 kits, 3 kits de livro, né? E começa a fazer comportagem. Você começa orando, aí depois você vai, né? Ora você, e um começa, daqui a pouco, né? Os problemas estão resolvidos. Às vezes tem atrito na sua casa, né? Começa a imergir. Chame para imergir. Você vai ver que os dois daqui a pouco estão lá tudo, né, mergulhando, desfrutando lá do glu-glu-glu da água, né, e acabou-se os problemas. Irmãos, a solução de todos os problemas, sabe, irmãos, está na palavra da verdade, na palavra profética, na prática da palavra profética. Não é simplesmente tomar essa palavra como teoria, como conhecimento, entendam. Não é a teoria, não é você entender isso. Não é só você entender o que é que tem de fazer, mas é praticar. Se você não praticar, você não vai conseguir viver isso aí, vivenciar, você não vai conseguir ter realidade e desfrute. É por isso que o Senhor, Ele está nos entrelaçando, sabe, com Ele mesmo e nos entrelaçando um com o outro. Irmãos, a vida da igreja tem ficado muito gostosa ultimamente. Sabe, irmãos, eu concordo com o Pedro, né? Pedro, ele estava dando um exemplo, por exemplo, ele disse que, eu vou dar o meu exemplo, sabe, irmãos? Quando nós, irmãos de serviço, logo no início da vida da igreja se reunia, eu vou usar até essa expressão, era o inferno. Cada um que, sabe, eu até hoje, às vezes, eu digo assim, Senhor, como é que eu estou reunindo até hoje? Sabe, porque eu consegui passar por aquilo ali, né? Eu consegui. A coisa era tão feia, que uma vez, Daliê foi colocado para fora da reunião, mas era para proteger ele. E para proteger ele. Os irmãos Daliê, você pode, né, se retirar, né? Foi dessa maneira, assim, né? A reunião, Daliê foi lá para fora do local de reunião, ficou lá sentado. Ele disse que ficou lá pensando até o término da reunião e esperando os irmãos para dizer o que ele pensava e deixar de reunir. Mas ele ficou lá sentado na calçada, remoendo aquilo ali, né? Eles que até hoje não sabem também como é que continua. Irmãos, era um negócio feio mesmo. Mas o Senhor foi eliminando essas coisas do nosso meio. Graças a Deus, irmãos. Hoje nós nos reunimos, sabe, quando estamos junto com os irmãos, desfrutando. Hoje existe harmonia, sabe, irmãos, nós desfrutamos. Existe cumplicidade, existe paz. Irmãos, sabe por que Deus ele está avançando de uma maneira tão rápida? Porque tem paz na igreja. Sabe?
Muitos irmãos que não estão vivendo conosco hoje, nós só oramos e pedimos para que o Senhor um dia possa os iluminar, para que eles possam voltar. Irmãos, mas até essas pessoas que foram tiradas do nosso meio, talvez tenha sido pela providência de Deus. Irmãos complicados, irmãos que, né, só se preocupavam em difamar, em falar mal, em criticar. Eu pergunto a você, como é que você se sente quando alguém chega para você e começa a falar de outro irmão? Né? Irmãos, eu acho que nem existe isso mais no nosso meio, sabe? Nem existe isso mais. Pelo menos eu espero que nem exista mais. Se ainda existe, né? Vamos mergulhar, não é certo, irmãos? Se ainda existir algum sentimento de você chegar para um irmão para falar mal de outro irmão, sabe, irmão, independente de que o irmão tenha feito ou não, sabe, irmão, não fale mal do irmão. Ore pelo irmão. Se mescle com o irmão. Talvez você nem goste de mim, né? Mas se misture comigo, irmãos. Ô Senhor Jesus, né? Vamos agora falar a importância da palavra da verdade. Consegui pelo menos falar, né, a iniciar. Mas eu vou resumir amanhã, tá certo? Amanhã, amém. Vou até colocar aqui, já entendi, né? Então agora vamos, né, fazer pequenos grupos. Vamos nos mesclar agora, tá certo? Vamos nos entrelaçar. E os irmãos podem ficar à vontade para compartilhar, tá certo? Da introdução, do que ganharam na semana também, na leitura do alimento diário, tá bom? E amanhã a gente conclui. Amém.